E estamos aqui nesse novo projeto em tempos de isolamento social, nos utilizando de uma preciosa ferramenta que é a tecnologia para levarmos um pouco das nossas reflexões, as reflexões que fazemos semanalmente no PADS até a sua casa. Sendo assim, recebam o nosso abraço fraterno, as nossas boas-vindas e que possamos hoje refletir um pouco sobre questões que dizem respeito a todos nós, criaturas que vivem atualmente uma experiência na carne no planeta Terra. Bem, e para nos auxiliar nas nossas reflexões de hoje, eu fui buscar uma obra da qual eu gosto muito, que é o livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o Boa Nova tem a característica de trazer em seus capítulos o Cristo em momentos de intimidade, em momentos do cotidiano. Então tira um pouco o Cristo daquela versão mais religiosa, aquela versão mais litúrgica, e traz o Cristo para um ponto mais próximo de nós. Então essa obra, os seus capítulos, são encontros, diálogos de Jesus com homens, mulheres da época que na verdade representam homens e mulheres de qualquer época, porque o Cristo falava para o espírito e não para um contexto histórico único. E o capítulo que escolhemos para conversar hoje com vocês foi o capítulo 8, que tem por título Bom Ânimo. Nesse capítulo, Humberto de Campos irá nos apresentar Bartolomeu, um dos apóstolos mais dedicados de Jesus. Bartolomeu, desde o início das pregações do Cristo, o acompanhava de maneira dedicada, de maneira atenta. Mas Bartolomeu era triste, e o Cristo, que conhece as almas humanas, e na época que esteve por aqui, isso não era diferente, conhecia essa psicosfera íntima de Bartolomeu. E certa feita, estando os dois sozinhos, o Cristo vê a oportunidade de tocar nesse assunto e indaga a Bartolomeu: meu amigo, por que tanta tristeza? De onde vem esse sentimento? E Bartolomeu, sabendo encontrar-se frente a um amigo, diz ao Cristo que não saberia dizer de onde vinha aquela tristeza. Mas ele via as situações do mundo, as dificuldades, as tribulações, muitas vezes a vitória do crime, da deslealdade, e se entristecia com aquilo. Jesus então responde a Bartolomeu, dizendo que a mensagem que ele trazia, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem de alegria e esperança. É a boa nova, a boa notícia. E como bem diz o Cristo, perguntando a Bartolomeu, vocês já viram alguma boa notícia que não traga alegria? Então, a nossa reflexão é: se Bartolomeu acompanhava Jesus numa proximidade física desde o início da tarefa do Cristo, então ele sabia, ele ouvia, ele tinha conhecimento dos ensinamentos do Evangelho. Então, se ele tinha esses conhecimentos, e se Jesus dizia a ele que a sua mensagem era uma mensagem de alegria, o Evangelho traduzia esperança, por que é que Bartolomeu continuava triste? E esse é um questionamento que podemos trazer para nós. Por que é
que nos mantemos tristes, melancólicos, desesperançados, desencorajados, se já detemos o conhecimento das mensagens evangélicas e, no nosso caso, aclaradas pelas luzes da doutrina espírita. Penso que, na verdade, o que acontece com Bartolomeu e com grande parte de nós é que a mensagem do Evangelho encontra-se apenas na dimensão intelectual. Nós não avaliamos a mensagem evangélica para além do intelecto, da cognição. E como irá nos dizer Alcione, na obra Renúncia, o Evangelho precisa ser compreendido, sentido, meditado e vivenciado. Então, as nossas tristezas, tendo já o mar de bênçãos que representa o Evangelho, só pode ser entendido dessa maneira. Nós conhecemos, mas nós não sentimos o Evangelho, não trazemos o Evangelho para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. Porque se a mensagem do Evangelho traz a mensagem da imortalidade, nos dizendo que somos criaturas imortais em trânsito na Terra, nos dizendo que somos apenas peregrinos e que a experiência atual vivenciada na Terra é passageira, assim como as dores, as dificuldades, as tribulações são também passageiras, representando apenas para nós recursos da pedagogia divina que tem para cada um de seus filhos o objetivo de educação. Então Deus, com todas essas tribulações, quer apenas nos educar para o bem, para o amor. Se considerarmos isso de uma forma verdadeiramente fidelizada dentro de nós, não seremos mais tristes, porque então teremos a certeza, aquela fé robusta de que somos detentores do bem maior, que é a imortalidade. Somos criaturas imortais a caminho da felicidade suprema. Então, o que estamos vivendo hoje, as dificuldades do hoje passarão. E o que ficará, o que restará disso tudo, será apenas o aprendizado. E esse nós acrescentaremos na nossa bagagem de bens imperecíveis, na bagagem de recursos, de virtudes, que são elementos que não se acabarão. Então, que possamos caminhar no sentido de que o Evangelho realmente entre dentro de nossas vidas, que o Evangelho floresça dentro dos nossos corações, porque o coração que alimenta o Evangelho, o coração que abriga a mensagem evangélica, não é um coração triste. Ele se alegra porque sabe que somos criaturas imortais, a caminho dessa imortalidade que detém a plenitude, que detém a felicidade completa e restrita, porque foi para isso que fomos criados. Então, meus amigos, fica aqui esses dados, essas reflexões, para que possamos pensar e que nos alegremos, que sejamos, sim, cristãos, espíritas e criaturas alegres, como diz o Evangelho, como é a mensagem da Boa Nova, a boa notícia, repleta de esperança e alegria. Um grande abraço a todos.